Boa tarde, a paz do Senhor, que vos fala aqui é a missionária Ana Geralbano. Hoje é dia 15 de agosto de 2026, né? Hoje é um sábado. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo que vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora aí, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Meu Deus, apresenta a vida do meu esposo, dos meus filhos, do meu lar. Apresenta a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando hack, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Meu Deus do céu, amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor está hoje em Isaías 13, amém? Diz assim, a profecia contra a Babilônia. A advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que a missionária Ana Jeroboam desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome venha a ser glorificado, para que Teu nome venha a ser exaltado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que eu diminua e desapareça sempre. Amém, Jesus? Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, em Isaías 13, a profecia contra a Babilônia, a advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma coluna desnuda, gritem a eles. Chame-nos como assento para que entre pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo, né? Então, o Senhor está aqui dando uma advertência, tá? Para o povo de Israel. Então, ele está falando aqui, essa profecia, ela vai estar falando ali do Império Assírio, tá? Quando Nabucodonosor ali, né? Na Babilônia ali, ele vai invadir a cidade ali, né? Levar o povo de Israel cativo. Então, assim, uma profecia, né? A qual Deus está dando uma advertência, né? E essa advertência, assim, a palavra de Deus, ela veio assim para vocês, levanta e vai, ou vou deixar. E realmente, né, eles não se levantaram, né, não levantou, né, a bandeira realmente como deveria levantar aí a Deus, e Deus permitiu, né, que os santos, né, ali o povo ali, aí quando ele diz assim, ó, eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira, então, Deus, ele permitiu ali, a Síria era tido como um santo, porque eles era um meio de ferramenta, né, para Deus usar ali para oprimir o povo de Israel, o povo de Israel. Então, né, querendo ou não, era quem? A Síria. Esse santo aqui não é o povo de Deus, ok? Esses santos aqui é a Síria, tá? É a Babilônia que Deus permite que levanta para perseguir o povo de Israel. Já convoquei os meus guerreiros que se regozijam com o meu triunfo. Esse aqui nunca foi sobre o povo de Israel, tá bom? É sobre a Babilônia. Escutem, há um barulho nos montes. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, com nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunido, né? Ele continua. Nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunido um exército para a guerra. Esse exército era um exército imenso, que não tinha como. Aleluia, glória a Deus, né? Israel e contra vamos dizer assim, a nação ali da Babilônia, ok? Porque a Síria ali, né, esse exército assim que Deus estava reunido contra o povo de Israel era algo grande também, né? As armas assim, a ira de Deus, a Síria, ela foi um instrumento mesmo assim, a vara dos dias de Isaías assim para Babilônia, para, sabe, para amassar o povo mesmo, né? Foi assim como um rolo compressor, ok? O dia do Senhor, aí diz assim, ó, eles vêm de terra distante, lá dos confins do céu, o Senhor e as armas da sua ira para destruir em todos os países. Então, a destruição veio, né? E destruiu toda Israel, ok? Ele continua: chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Então, é a destruição ali, igreja, com o povo da Síria ali foi, nossa, que o Deus permitiu num. Nossa, meu Deus do céu, foi algo terrível, né? Essa destruição, assim, ela veio, né, como um jugo ali,
de Deus sobre o povo de Israel ali, com a sua rejeição, com a idolatria que o povo, né, e o desprezo que o povo tinha para com Deus. E ele continua, aleluia, glória a Deus. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Então o medo vai tomar conta deles, o medo, tá? Como é que eles não tinham medo, né? Tava falando do exército da Babilônia, igreja. Era o exército da Babilônia. Aleluia. Os assírios ali, que eles pegavam ali, o povo de Israel esbagaçava, né? E aí, né? Diz assim, ficaram apavorados, dores e aflição. Ficaram apavorados, dores e aflição os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados um para os outros, como os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira, de grande furor. Então, é o dia que Deus permitiu mesmo, né, que a Síria vai invadir ali Israel e fazer o massacre. Então, o medo, né, vai faltar coragem pro povo, né? Ficará apavorado ali, porque é uma guerra santa, né? E guerra, querendo ou não, guerra provoca pânico, guerra provoca ansiedade, né? Guerra provoca tudo isso, né? Então, é bem complicado, né? Essa guerra, ela se dá ali entre os povos, diz assim, mas diz assim, vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel de ira, grande furor para devastar a terra, e destruiu os pecadores. As estrelas dos céus, as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Então, vai vir um juízo muito grande, né? Então, mostrando aqui das trevas cósmicas associadas ao dia do Senhor também, que está em Apocalipse, ok? Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade, darei fim à arrogância dos altivos, eu humilharei o orgulhoso e cruel. Então, quem humilha é Deus, amém? Não é mais ninguém, é somente Deus para humilhar este povo, em nome de Jesus. Tomarei o homem mais escasso do que o ouro puro, tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, né? O ouro de Ofir. Então, você vê homens, quando fala de homens, é homens mesmo, tá? Vai faltar homens. Porque eram os homens, né, que mantinha a família, né? Faltar homens. Então, assim, era algo bem terrível mesmo, igreja. Não era coisinha simples, não, ok? Faltar homens, né? Então, é algo terrível, né? Faltar homens. E por isso farei o céu tremer e a terra moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra, né? Então, quando fala de gazela, fala de força, tá? De ovelha. Então, né, o cuidado, assim, a igreja é algo terrível, né? Então, o céu tremeu, terremoto, né? Não sei se eu confio grande, não sei, a gente não dá para explicar, mas eu sei que não é fácil. Olha só, como gazela perseguida, como ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu, para cada um fugirá para a sua terra, né? Fugirá de várias partes ali do Império das Sírias, eles irão fugir, mas não tem como, porque é a ira do Senhor, né? Não tem pra onde correr. Como gazela perseguida, né? Vamos lá para o 15. Todo o que for capturado será transpassado, todos os que forem apanhados cairão à espada. Então, vão morrer, igreja, tá? E era o que aconteceu. Você sabe que teve só Deus, ele sempre deixa o remanescente, né? Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas, as mulheres violentadas. Igreja, porque a guerra é um terror, não adianta, né? Então, os bebês, eles eram, assim, era uma destruição, né? Era uma chacina imensa, terrível, né? Vinha guerreiros de tudo quanto era lado e destruía, né? As famílias, as mulheres. Por isso que fala aqui que vai faltar homem. Então, é onde ia faltar os homens, ok? É onde falta homens, é aqui, ok? Por quê? Porque o dia do Senhor vem, né? E aí a guerra é grande, ok? E não tem como, né? Eles se esconderem. Não tem como. Aleluia. E aí ele continua. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas, suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles o medo, que não se interessam pela prata, nem se deleitam com ouro. Então, assim, eles vão ter tanto medo que para que adianta tesouro, ouro, né, riqueza? O medo é tanto conflito, angústia, né? Que né, é um período assim que muito difícil, né? Vejam, despertarei contra ele os medos, né? Que não se interessam pela prata, nem se deleitam com ele. Então, os medos vai lá,
tipo assim, eles já estão com medo. Aí chegam os médicos, começam aqueles guerreiros, né? Então, assim, igreja, tanto eles para se precaver da morte, e os médicos que não têm interesse na prata, no ouro, e sim ali na conquista de terras, né? Só de derrotar o inimigo. Então, você imagina, igreja, a tragédia que não foi. Continua, seus arcos ferirão os jovens, eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. A igreja, depois eu vou falar, vou abrir uma entre aspas aqui para me falar algo, né? Aleluia. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios será destruída por Deus, a semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada, nem habitantes de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali seu rebanho, mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando e os seus dias não serão prolongados, né? Então, igreja, a gente vê aqui a devastação, né? Então, porque a Babilônia, querendo ou não, o que acontece, igreja? Vou falar outra parte aqui que me chama a atenção. Você sabe que a Babilônia era uma das 7 maravilhas do Antigo Testamento. Então, assim, era algo assim maravilhoso, né? Era uma das 7 maravilhas a Babilônia. Então, igreja, ela fica devastada. Você imagina, quem faz isso é só Deus, ok? Então, e sim, a igreja é terrível, porque aí Deus, ele mesmo permite, né, as desolações. E às vezes, igreja, né, a Babilônia, ela aí vai mostrar, também a gente vê essa Babilônia caída futuramente em Apocalipse. O que eu quero dizer aqui? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas que Deus é esse que mata crianças, não sei o que, igreja, mas tudo foi consequência, né, de uma aliança do seu povo para com Deus, né? A gente tem que ter isso em mente. Deus não tá falando de mim, de você, tá falando de um povo que Deus escolheu para si, ok? Que o rejeitou. Então Deus o entregou na mão dos seus adversários, porque naquela época a salvação era só para Israel. A Babilônia, Iraque, Irã, né, os demais países, os árabes, eles não tinham salvação. Então, quando o povo de Israel rejeita Deus, Deus se entrega na mão dos inimigos, ok? Então, eu acho muito interessante quando alguém fala assim, nossa, que Deus é esse que mata as crianças? Deus não tem culpa. A vida é feita de escolhas, amém? Você escolhe, né? Eles escolheram isso, amém? Deus abençoe vocês, quem na paz tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus.